Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. A nova geração do tênis brasileiro está no bom caminho. Semana após semana, temos visto aí sucesso, títulos, grandes resultados da nossa garotada de 14, 15, 16 anos, tanto no juvenil como já despontando em torneios profissionais, como o grande exemplo do João Fonseca. Pensando nisso, o podcast Tênis Brasil desta semana foi bater um papo com o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, o catarinense Rafael Westrup. O jornalista Felipe Priante, que faz a cobertura das Olimpíadas de Paris para o site Tênis Brasil, bateu papo com o dirigente para saber quais são os planos de curto e médio prazos da entidade para dar mais base ao tênis nacional. E ouviu boas notícias, principalmente o fato de que a Confederação pretende, já em 2025, superar a casa dos 50 torneios profissionais de pequeno porte, aqueles de 15, 25, 50 mil dólares principalmente, que dão a sustentação para o tênis brasileiro, que vão permitir a entrada de mais jogadores do ranking internacional dentro de casa com custos menores. Tomara realmente que a Confederação atinja essa meta, porque aí sim nós teremos um futuro ainda mais promissor pela frente. Então vamos aí ao bate-papo de Felipe Priante com Rafael Westrup. Estamos aqui com o Rafael Westrup, direto de Roland Garros, onde ele acompanha aqui a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos. Antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui, Westrup. Olha, eu que agradeço em nome da Confederação Brasileira de Tênis, sempre um privilégio falar com o Tênis Brasil, ainda mais esse podcast tão respeitado e tão ouvido. Falar contigo, Priante, um jornalista que é uma referência dentro do nosso esporte, dentro da nossa modalidade, então a gente fica feliz de poder falar daquilo que a gente mais ama, que é tênis. Bom, legal, Rafa. Eu queria que você começasse a falar sobre o momento do tênis brasileiro, né? A gente está com a Bia ali entre as 20, agora está 22 e tal. Os meninos, a gente tem 2 no top 100, as duplas também estão cada vez mais chegando de volta depois que o Bruno saiu, o Marcelo já está nessa reta final de carreira. Queria que falasse como você, o presidente da Confederação, está vendo esse momento de alta, né, do tênis brasileiro. Eu estou vendo com muita alegria, entusiasmo e confiança na certeza que ainda não é o melhor momento, né? E a gente ainda tem muita coisa para acompanhar e para nos alegrar, acredito muito, no futuro próximo. Lógico, os números falam que a gente está vivendo o melhor momento pós-era Guga, né? A gente tem uma participação massiva de brasileiros comparado aos anos anteriores nas chaves de Grand Slam. Esse ano tivemos aí um recorde de participação desde 1988 em Roland Garros, agora em Wimbledon também, Felipe Meligeni passando o quali, somando, fazendo corpo já ao Thiago Monteiro, ao Thiago Wilde, a Bia e as nossas duplistas. Mas além disso tudo, Priante, é dizer que a gente está muito contente, principalmente pelo desenvolvimento do alto rendimento da base. O que é isso? Esse trabalho que desde 2017, junto ao Comitê Brasileiro de Clubes, o investimento em passagens aéreas, em hospedagens, para o circuito, o Campeonato Brasileiro Interclubes, as etapas, né, que fazem parte do calendário da Confederação, onde os tenistas são beneficiados, os treinadores também, aumentando a massa crítica de praticantes num alto nível e que a gente pode então conseguir extrair daí os talentos que muitos deles, inclusive, já são expoentes nesse momento. Se a gente olhar para trás, no passado recente, o João Fonseca estava participando do Campeonato Brasileiro Interclubes, o Gustavinho Almeida, Pedro Rodrigues, o Enzo Coma, a Naná, a Vitória Barros chegou a jogar esse calendário também, enfim, o Guto, tantos outros aqui, a Pietra, que não caberia aqui nessa entrevista a gente falar todos, mas só para referenciar. Então a gente está muito contente com esse momento. E não posso deixar de falar da própria estrutura enquanto entidade, né? A Confederação Brasileira de Tênis hoje com 8 patrocinadores, sendo que são 2
que puxam, né, o trem aí nesse trilho, principalmente o Banco BRB, Engie Brasil Energia, onde a gente consegue distribuir esses recursos diretamente para patrocínio com os jogadores, incrementando o calendário internacional de torneios profissionais realizados em território brasileiro, mas também um investimento na governança, um investimento na área administrativa, deixando uma entidade extremamente saneada, uma entidade saudável financeiramente e capaz, dentro desse contexto, capaz de seguir investindo em todas as áreas do tênis brasileiro. Legal, você abordou uma questão importante, né, que são esses juvenis, né? A gente está com um número grande de juvenis brilhando no circuito juvenil, com gente fazendo bons resultados e gente jovem, né? Como que você vê essa situação, né? Com, você falou, Naná, o Guto, a própria Vitória também, que já está... Parece que ela já está há muito tempo, né? Mas ainda muito jovem. O quanto da confederação tem ajudado a colocar essas jovens promessas em evidência e também para que eles possam se firmar depois, né, no circuito profissional, que essa transição é um momento sempre muito delicado no tênis. Acho que a primeira coisa, a gente tem que ter muito cuidado, né, Priante? Quando a gente fala de crianças e jovens, é lógico que a torcida em geral e a brasileira especificamente sempre tem uma tendência de criar uma expectativa, às vezes muito precoce, e a gente tem que realmente ter esse cuidado com as crianças, entender que o processo de cada um tem o seu tempo diferente de maturação, mas dizer que a confederação sempre ofereceu as melhores condições, respeitando as individualidades e, sobretudo, as escolhas de cada um no seu processo de formação dentro do seu centro, com o seu treinador específico, mas sempre, repito, oferecendo totais condições e sempre aberta para ajudar. Todos esses tenistas mencionados participam das ações da confederação, seja nas semanas de treinamento, campamento de treinamento, seja com as convocações sul-americanos e mundiais, enfim, todas as outras iniciativas, inclusive com os seus próprios treinadores participando dos programas de desenvolvimento e capacitação da confederação, como esse mais recente, que o Penisa está liderando, desenvolvimento de tênis feminino, junto com o Rafa Pasciaroni, onde dentro do programa de desenvolvimento de tênis feminino tem 5 pilares, né, que são projetos específicos, seja de acolhimento, acompanhamento, seja na participação das juvenis como sparring na seleção da Billie Jean King Cup. E enquanto confederação, eu acredito muito o seguinte, Priante, a gente buscou, né, referências, principalmente ali quando a gente revisitou o nosso planejamento estratégico durante a pandemia. A gente escreveu o planejamento estratégico 2017 para um ciclo de 8 anos e com a pandemia a gente conseguiu sentar, revisitar e entender que os nossos indicadores estavam realmente muito fidedignos com aquilo que a gente estava nos propondo a atingir, e aí a gente entendeu que poderia fazer um benchmark, e a Itália hoje é realmente uma referência quando a gente quer entender do porquê, ou um dos porquês desse sucesso todo. A gente entendeu que era necessário buscar alternativas financeiras para viabilizar um calendário mais robusto no Brasil. E aí eu estou falando tudo isso que a partir de 2020, quando abre-se as fronteiras, né, praticamente pós-pandêmica ali, a gente consegue, junto com esses patrocinadores já citados, conseguir investir num calendário, apoiar promotores de eventos para poderem incrementar ainda mais esse calendário. E hoje a gente teve um crescimento aí de quase 500% no número de torneios. Lógico que a gente sai de um estágio muito incipiente e agora, esse ano, a gente deve atingir praticamente quase 40 torneios profissionais internacionais no Brasil, entre torneios de 15 mil, masculino e feminino, até torneios ATP Challenger de 125. E aí, essas crianças, esses jovens mencionados, eles estão no processo de formação, né, seja da capacidade técnica, tática e psicológica, mas com uma condição de competir internacionalmente no seu território nacional para ganhar experiência, e então já sentir um pouco mais parte desse ambiente do tênis internacional, como foi agora recentemente. Naná ganhou o wildcard nos torneios profissionais de São Paulo no primeiro trimestre, o Guto agora ganhou nos torneios profissionais, nos ATP Challengers aí, também nos M25, e aí assim por diante. A gente acredita muito que essas condições de vários torneios no Brasil, principalmente para esses jovens, vai fazer que o processo ele não seja um atalho, mas ele seja um processo mais dinâmico, com qualidade na formação desses tenistas. Então, pelo que você disse, a estrutura que o tênis italiano adotou, né, com muitos torneios,
Futures, Challengers, torneios menores, é o que a CBT tem em mente para fazer com que o tênis profissional brasileiro alavanque nos próximos anos? A nossa meta é para que 2025 a gente aumente ainda 30% o número de torneios internacionais realizados no Brasil comparado com 2024. E aí os 500% ali mencionado, quando a gente fala de 30% de aumento agora, na proporção ainda se torna muito maior, né? Porque o volume atual já é bem grande. Mas vale dizer hoje, Priante, por exemplo, um tenista e uma tenista, um homem e uma mulher, que tiver bom desempenho nesse calendário internacional realizado no Brasil, já consegue ficar top 250 só jogando no Brasil, o que não é o objetivo da CBT. A gente sabe que para o desenvolvimento pleno é necessária a participação do calendário internacional também na Europa, nos Estados Unidos, mas quando a gente faz o estudo onde o percentual de êxito dos brasileiros quando jogam no leste europeu, por exemplo, é em torno de 4% do total dos pontos distribuídos para um torneio que fica com o brasileiro quando joga no leste europeu. Quando joga na Europa Ocidental, em torno de 7%, e esse mesmo percentual se repete para os Estados Unidos. Mas quando a gente joga no Brasil, em torno de 50%. Então a gente entende que é importante oferecer essa oportunidade para criar a sua base de ranking para o brasileiro, ter uma estrutura de ranking, entrar nos principais torneios depois na Europa e Estados Unidos, já de uma forma mais preparada, mais confiante, e elevar o seu nível jogando nesse ambiente que a gente sabe que é muito mais rico em função, até por ser muito mais heterogêneo, tantos países jogando ao mesmo tempo nesses torneios na Europa e Estados Unidos. Você falou um pouco atrás sobre a Billie Jean King Cup, né, que a gente agora vai ter um segundo confronto com a Argentina, mas bateu na trave contra a Alemanha. E o tênis feminino está em evidência, principalmente depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira medalha brasileira na história do tênis. Como que você avalia o confronto anterior, o próximo confronto e esse momento do tênis feminino? Eu avalio que a Confederação buscou e atendeu 100% das condições solicitadas pelas jogadoras e comissão técnica, que era realmente a intenção técnica jogar nessas condições de altura, né, de ginásio, no saibro, enfim. E a gente conseguiu, num grande evento, junto com a N Sports, realizar no ginásio Ibirapuera. E não é diferente dessa vez, um clássico sul-americano, no final de 2022, em novembro, a gente jogou em Tucumã, Brasil e Argentina lá, conseguimos fazer um grande resultado, as meninas totalmente engajadas, como ainda estão, e como totalmente involucradas aí com o time, e a gente vai então em novembro repetir isso aí. É importante dizer que o tênis feminino realmente hoje está em muita evidência no Brasil, dispensa, né, as razões aqui, mas Bia, Lu, Laura, a Carol e a Gabi Sé sempre ali também, essas meninas jovens já citadas também, já com uma luz nesse futuro, participando inclusive na equipe de treinamento, e isso traz também alguns números. A gente já vendeu praticamente metade dos ingressos disponíveis no Ibirapuera em praticamente um mês, 40 dias de venda, e a gente só vai jogar lá dia 15 de novembro. É lógico que a gente olha muito mais do que os números, né, de arquibancada e de torcida, a gente olha principalmente a oportunidade que a Confederação, junto com as federações estaduais, sempre busca oferecer para a comunidade do tênis do Brasil no acesso, seja por trazer para um grande centro, um grande palco, né, que é o ginásio do Ibirapuera, mas oferecendo também ingressos muito acessíveis com preços populares. Quando a gente tem ingressos ali em abril, Brasil e Alemanha, a R$ 29,00 para os 2 dias, agora a gente fez ingressos a R$ 58,00, ou seja, R$ 29,00 por dia. Se a gente trouxer para dólar, né, isso aí representa em torno de $10 para os 2 dias. E a gente sabe que o público brasileiro do tênis, inclusive, viaja muito, vai atrás de torneios internacionais. A gente está trazendo ele para o quintal de casa para todo mundo ter essa oportunidade. Então a gente está muito confiante que vai ser um grande evento, a gente confia muito na comissão técnica, confia muito nas meninas, não só pelo talento delas, pela capacidade, pelo ranking, nada disso, mas principalmente pelo comprometimento que elas têm com o time, com a CBT e com o tênis brasileiro. Agora saindo um pouco mudando de ares, né, indo para o masculino, que não vai jogar em casa, vai jogar fora, mas conseguiu uma classificação histórica desde que foi implementado esse novo formato da Copa Davis, né, os meninos conseguiram pela primeira vez classificar para essa fase de grupos que dá a chance de tentar uma vaga ali na fase final da Davis.
qual é o prazer de conseguir ver esse feito inédito, embora ainda não seja um feito de tanto tempo quanto a história longínqua da Davis, né, a maior competição por equipes do tênis, mas não deixa de ser um grande feito para os meninos que conseguiram se classificar e agora vão ter um páreo duríssimo no grupo da Itália, lá na Itália, né, mas de repente tentar beliscar uma segunda vaga, né, porque ainda dá para classificar. É verdade. Importante, eu queria pontuar 3 coisas aqui, Priante, se você me permite. A primeira delas foi principalmente uma cultura nova dentro de um ciclo novo que se iniciou com o Jaime Oncins, né? Quando a gente começa lá uma conversa em 2019, eu fui pessoalmente conversar com o Jaime, explicar qual era o propósito da confederação. O Jaime abraçou essa ideia, a ideia era de trazer aquele espírito Jaime Oncins, Fernando Meligeni, Guga e companhia, toda aquela turma que jogou ali no final, no início da década de 90, início dos anos 2000, e que tanto inspirou não só o público em geral, mas a nova geração de tenistas quando via eles jogando Copa Davis. A gente estava sentindo essa necessidade. O Jaime encampou a ideia, hoje a gente tem o espírito de família Oncins, o que é muito legal, o vestiário sente isso, a rapaziada tem um respeito enorme pela liderança do Jaime, pelo que o Jaime representou e pelo que o Jaime representa. Eu acho que ele, mesmo não sendo mais jogador, mas como capitão, ele tem a cara da Davis e a gente percebe que isso influencia muito dentro de quadra. Quando o Jaime está ali no banco, passando energia, tanto que os resultados, os feitos agora, os últimos feitos, mostram que é resultado de superação, né? Quando a gente vai à Dinamarca, Thiago Monteiro vai lá e ganha do Rune lá, e dali para frente parece que abre, né, ou desata um nó e o Thiago Monteiro começa a fazer fila em top 10, né, esse ano, nessa sequência que ele teve. Depois a gente foi à Suécia, batemos a Suécia também, condições extremamente adversas, né? Jogando quadra dura, dura provisória, não é uma quadra dura de asfalto, é uma quadra dura de tablado, indoor, no inverno europeu, enfim, e a gente vai lá e ganha. E agora a gente chega nessa fase. E falando dessa fase, quando você menciona esse novo modelo de Copa Davis, que são os outros 2 pontos que eu gostaria de citar aqui. Primeiro, muito feliz de nós termos nos classificados para o Finals, né? Então nós estamos hoje entre os 18 melhores países do mundo nesse ano. Por que 18? São 4 grupos de 4, são 16, mas já tem 2 classificados então para as finais, que foram os finalistas, né, do ano anterior. E aí a gente está aí a gente está entre os 16 melhores, que mudou a regrinha ali. Enfim, a gente está entre os 16, mas gostaria de dizer que é o seguinte: a Copa Davis é uma competição centenária. Ela tem a participação de mais de 150 países por ano. Então ela mudou basicamente o seu formato de jogo para em torno de 16 países, que são os que se classificam para as finais e jogam em grupos, né? Eu vejo que num momento, lá em 2018, a proposta da ITF ela se fez necessária por uma questão financeira, de tentar trazer mais recursos, de tornar a Copa Davis mais atraente para o público ou financeiramente para os atletas, enfim. Eu vejo que hoje é necessária uma revisão. Eu hoje penso que a gente está muito feliz de estar classificado, mas que para um futuro próximo acho que talvez a gente tenha que rever, principalmente até essa data de setembro aí, de tentar trazer um estilo de jogo dentro de casa ou fora de casa, né? Porque hoje até as condições financeiras indicam mais para um momento como esse. Mas a CBT, o Rafael pessoalmente, traz aqui como um grande fato, o Brasil tá classificado para o Finals. E lembrando, Priante, que a gente estava na segunda divisão, né? Então quando o Jaime assume, a gente assume perdendo, né, um playoff em casa para a Bélgica. Então a gente vai jogar contra Barbados, lá em Criciúma, em setembro de 19, começando lá embaixo, e aí a gente consegue chegar... mesmo numa pandemia, a gente não disputou ali uma etapa em função da pandemia, a gente consegue chegar praticamente 5 anos depois no Finals da Davis. Então, muito feliz pelo Jaime, muito feliz pelo time, fechado, engajado, gurizada. Realmente, quando a mosquinha da Copa Davis pica neles, eles vão e esquecem do mundo e vão com tudo, com a bandeira nas costas, e conseguem fazer esses resultados surpreendentes.
Eu acho que é isso, já deu para dar um bom panorama aqui do tênis brasileiro na atualidade. Quero agradecer mais uma vez sua presença, Westrup, o tempo aqui, tem coisas para fazer também, mas conseguiu um tempo para falar com a gente, agradeço, e que o tênis brasileiro continue a crescer cada vez mais. A CBT que agradece, Priante, parabeniza, repito, por tanto tempo de atuação da sua pessoa, do seu profissional brilhante que você é, junto com o Zé Newton e toda a turma do Tênis Brasil. Vocês são um meio de comunicação que faz a total diferença no tênis brasileiro e a gente preza e respeita muito por isso, seja para trazer apontamentos de melhoria, seja para a entidade ou para o tênis em geral, para a modalidade em geral, seja também para dar esse tipo de cobertura e espaço para que a gente possa trazer também fatos e acontecimentos importantes das ações e iniciativas que a Confederação tem. Então fica aqui o agradecimento em nome da Confederação por abrir essa oportunidade e dizer que a gente vai estar sempre à disposição de vocês, desejando sempre um lindo e feliz trabalho. E eu não escolhi Sankhya. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio.